Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar os novos métodos da Link incluídos no NET9. Com o lançamento do NET9, nós temos 3 novos métodos incluídos ao arsenal da Link. Eu vou iniciar com o método CountBy. Contar elementos agrupados por uma chave específica é uma operação comum na Link, mas até agora exigia uma combinação de métodos como GroupBy seguido de um select. Então, o objetivo do método CountBy é simplificar e tornar mais intuitiva a contagem de elementos baseados em uma chave. Eu vou mostrar um exemplo do uso deste método. Aqui nós temos um array de strings com nomes repetidos e aqui eu estou usando o método CountBy para realizar a contagem dos nomes repetidos. Então, observe que CountBy é chamado na coleção nomes e a expressão lambda define a chave para fazer o agrupamento. Neste caso, a chave é a própria string, ou seja, o nome que é usado como chave. Então, isso significa que CountBy contará quantas vezes cada nome aparece. Então, o resultado aqui da variável contagem vai ser um dicionário contendo os seguintes pares chave-valor. Ele vai agrupar pela chave que é o nome, então Ana, e a seguir ele vai definir o valor, contando quantas vezes Ana aparece. 3, Bruno 2 e Carlos 1. Então, ele retorna um dicionário onde as chaves são os valores únicos da propriedade especificada, ou seja, os elementos agrupados, no nosso caso aqui os nomes, e os valores são as contagens correspondentes, no caso aqui quantas vezes Ana aparece, Bruno e Carlos. Então eu vou agora abrir um projeto que eu criei no Visual Studio 2022 e eu chamei essa solução de Link Novos Métodos e incluí nessa solução 3 projetos consoles, cada um para os métodos que eu vou apresentar a seguir. Então eu vou iniciar com CountBy. Na classe Program eu estou usando a sintaxe do Top Level Statement. Eu vou definir a variável nomes como um array de string e a seguir eu vou definir uma variável contagem, aonde no array de strings eu vou usar o método CountBy e vou definir aqui a chave usada para fazer o agrupamento, que no caso aqui vai ser o nome. Então eu vou colocar um breakpoint aqui e vou executar e nós vamos ver que o conteúdo de contagem aqui é o dicionário contendo os pares chave e valor, onde chave representa o elemento do grupo e o valor, a quantidade de vezes que ele aparece repetido. Então, a seguir, eu vou apresentar um outro exemplo mais completo de CountBy. Então, aqui eu tenho um código onde eu vou mostrar a utilização de CountBy. Eu estou definindo aqui um array de tuplas, onde cada tupla contém 2 elementos do tipo string, o nome e o sobrenome. O nome aqui, ele representa o primeiro elemento da tupla e o sobrenome representa o segundo elemento da tupla. Lembrando, que as tuplas são uma estrutura de dados de referência que podem armazenar valores de diferentes tipos. Então eu quero contar quantas vezes cada nome aparece nessa lista. Então, a partir do NET9, eu posso usar o método CountBy aqui na minha lista, que foi definida com o nome de pessoas. Então, eu defino uma variável onde eu vou armazenar o resultado, defino aqui a minha lista de pessoas, uso o método CountBy e a seguir eu estou definindo o critério de agrupamento. Ele vai agrupar aqui por nome. Então, o resultado aqui, vai ser um dicionário contendo os seguintes pares chave e valor. Ele vai agrupar pelos nomes que forem repetidos, João tem 2 João, Janice tem 2 Janice, Maria tem 2 Maria e Pedro só tem uma ocorrência. Então eu tenho as chaves, que é o critério de agrupamento, e os valores, que indica quantas vezes eles aparecem aqui no agrupamento. Antes da implementação do método CountBy, o código que eu usava para fazer isso era esse código aqui,
eu tinha que dar um group by, um toDictionary e usar um asEnumerable. Então, com o count by, eu consigo evitar usar o group by aqui e selecionar manualmente os valores contados. Olha, aí eu vou percorrer aqui o meu dicionário, vou exibir a chave e vou exibir quantas vezes ela aparece aqui no meu dicionário. Então, eu vou retornar aqui para o projeto count by. Vou mostrar isso funcionando na prática. Vou comentar o código que eu usei aqui inicialmente e vou definir o código para mostrar o resultado do uso do método countBy. Então eu vou definir aqui a minha lista de pessoas. E agora, olha, basta eu definir uma variável onde eu vou armazenar o resultado, o meu array de tuplas, o método countBy e o critério que eu vou usar para fazer o agrupamento, que vai ser pelo nome. Então observe, olha, que ele está retornando um enumerable de key value pair de uma string e um int, onde a string vai ser o elemento usado para agrupamento, que vai ser o nome, e o int vai ser o número de ocorrências que o nome possui aqui nessa lista. A seguir, para mim exibir o resultado, basta eu usar um laço for each. Vou até simplificar aqui, vou percorrer aqui, conta nomes, vou exibir a chave e o valor. Então, quando eu executar aqui, eu vou ter este resultado. Olha lá, o nome João aparece 2 vezes, o nome Janice aparece 2 vezes, Maria aparece 2 vezes e Pedro aparece 1 vez. Então, é assim que funciona o novo método da link countBy. Ele vai realizar uma contagem de maneira direta, olha. E ele é útil em relatórios, dashboard, que com frequência exigem realizar contagens agrupadas. Então, continuando, vamos agora a um outro método, que é o método aggregate_by. Então, a motivação deste método é realizar agregações personalizadas em grupos diretamente, sem precisar escrever expressões mais verbosas usando group by e depois aplicando um aggregate. O objetivo deste método é combinar o agrupamento e a agregação num único método, reduzindo a verbosidade e tornando o código mais legível e eficiente. Então vamos ver um exemplo aqui, de utilização de aggregate_by. Então aqui este é um exemplo onde eu tenho aqui um array de inteiros que contém números de 1 a 9. E a seguir eu estou usando uma sobrecarga do método aggregate_by para agrupar os números em pares e ímpares e contar quantos números há em cada grupo. Então, para fazer isso e definir o grupo, eu vou ter que definir explicitamente os seguintes parâmetros. Eu tenho o parâmetro keySelector, que determina como os elementos serão agrupados. Então, olha, se o resultado aqui dessa operação for igual a 0, é par. Se for diferente, é ímpar. Então, o meu agrupamento vai ser par e ímpar. O seed aqui define o valor inicial para o grupo. Então, aqui, cada grupo, par ou ímpar, começa com a contagem 0. E a seguir, eu tenho um func, que define a operação de agregação dentro de cada grupo. Então, aqui eu estou fazendo uma contagem. Para cada número no grupo, eu estou incrementando o contador de 1. E aqui, o sinal de underline aqui ignora o valor atual, porque eu só preciso contar, né? E a seguir, eu estou iterando no resultado e vou exibir a chave e o valor. Então, o retorno aqui vai ser um dicionário string int, com os grupos formados e as suas contagens, onde par vai conter os números pares, 2, 4, 6 e 8, e ímpar vai conter os números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. E o cálculo das contagens vão ser 4 números pares e 5 números ímpares. Então, o método aggregate, ele vai permitir, então, realizar agregações numa sequência, agrupando os elementos por uma chave e aplicando uma função de agregação em cada grupo. É o que estou fazendo aqui. Então, vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui, novamente a minha solução, só que dessa vez eu vou definir o projeto aggregate_by como projeto que vai ser executado. Então, aqui eu não tenho nada, né? Então, eu vou definir o código, né, para mostrar ele funcionando. Então, aqui, eu estou definindo o meu array de números inteiros e a seguir eu vou definir a expressão que vai calcular e fazer o agrupamento usando o aggregate_by. Feito isso, eu vou percorrer o resultado e vou exibir a chave e o valor. Então, o método aggregate_by aqui está sendo usado para agrupar os números em pares e ímpares e contar quantos números há em cada grupo.
Então, se eu executar esse código, olha, eu vou ter esse resultado. O tipo ímpar contém 5, o tipo par contém 4. 4 números pares, 5 números ímpares. Então, agora eu vou continuar com um exemplo, onde eu vou mostrar uma outra sobrecarga desse método aggregateBy neste código aqui, ó. Então, aqui eu estou definindo, né, um array de tuplas, onde cada tupla contém 2 elementos do tipo string e um elemento do tipo int. Tem um nome, departamento, e int é os dias de férias. E esse array de tuplas recebe o nome de funcionários. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero agrupar o número restante de férias dos funcionários por departamento. Ó. Tem os departamentos de IT, Marketing, RH e IT. Então, para fazer isso no net9, eu uso o método aggregateBy na minha lista aqui, né? No meu array de tuplas. E aqui observe que eu estou usando uma sintaxe simplificada. Eu não estou definindo explicitamente aqueles 3 parâmetros keySelector, o seed e o func. Eu vou explicar isso mais adiante. Então, esse seria o código que eu usaria usando o aggregateBy. Antes do net9, o código que eu usava era esse código aqui, ó. Eu tenho que dar um grupo by, um toDictionary, fazer o agrupamento, a soma e retornar como as enumerable. Então, o método aggregateBy, ele está combinando as operações de groupBy e de agregação num único método, reduzindo a verbosidade e o risco de erros. Olha como ficou mais simples o código, né? Então, aqui eu tenho uma sintaxe mais clara, principalmente quando eu quero fazer cálculos como somas, médias, agregações customizadas. Então, agora eu vou mostrar com mais detalhes a sintaxe aqui do aggregateBy, que foi usada neste exemplo. Então, aqui, ó, eu estou usando uma sobrecarga, estou focando agora só no código do método aggregateBy que foi usado. Estou usando uma sobrecarga do método que não exige explicitamente o uso dos 3 parâmetros keySelector, seed e func, porque aqui eles são inferidos pelo compilador. Então aqui, ó, nós temos que, ó, o keySelector seria o func departamento, que está especificando a chave para o agrupamento, que no nosso caso vai ser o departamento. Eu quero contar quantos dias de férias restam ainda para cada departamento. Então o keySelector seria o func departamento. O seed é o valor inicial de cada grupo para a operação de agregação. Então, cada grupo começa com um total de 0 dias de férias. Então, seria o 0 aqui. E o aggregator, né, é definido por este código, onde eu estou definindo a operação de agregação. Então, para cada funcionário no grupo, eu estou adicionando os dias de férias ao acumulador ACC. Ó. Então, o resultado vai ser um dicionário do tipo string int, onde eu vou ter a chave, que vai ser o nome do departamento, e o valor, que vai ser a soma dos dias de férias dos funcionários daquele departamento. Então, eu vou mostrar isso na prática agora. Vou retornar aqui, ó, aggregateBy, vou comentar este código aqui e vou definir o código que eu acabei de mostrar. Vou iniciar definindo aqui o meu array de tuplas e a seguir vou definir código que vai usar o método aggregateBy para fazer o agrupamento por departamento e vai agregar a cada departamento o restante de dias de férias que faltam. E para exibir isso aí, eu vou usar sempre um for each, né? Percorrendo aqui o resultado armazenado em férias, dias, férias, departamento. Vou exibir a chave e o valor. Então a chave vai ser o nome do departamento e o valor vai ser a quantidade de dias de férias. Então, quando eu executo esse código, olha, eu tenho aqui, ó, o departamento de TI possui um total de 40 dias, ó, 2 mais 28 é 40, o marketing 23, que é 18 mais 5, e o RH 26, que é 17 mais 9. Então, é assim que funciona o método aggregateBy. Então, continuando, vejamos agora o último método, que é o método index. A motivação do método index é melhorar a navegação em coleções ordenadas ou buscar elementos por índices de forma mais declarativa. Então, o objetivo é permitir acessar elementos diretamente por seus índices em cenários específicos, algo que antes exigia o uso do element at ou de métodos manuais. Então, eu vou dar um exemplo onde eu tenho um array de strings com as letras ABCD e aqui eu estou usando o método index aqui na minha lista de strings, né, que é o meu array de strings. E aqui quando eu chamo aqui, ó, o método index sem nenhum argumento, ele vai retornar aqui, ó, um enumerable de int e index, que vai ser esses valores aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa coleção item em uma sequência onde cada elemento
elemento é uma tupla contendo o índice do elemento na coleção original. Por exemplo, o A é índice 0, o B é índice 1, o C é índice 2 e o D é índice 3. E o item, né? Então aqui eu tenho o índice e aqui o item, onde aqui é o índice do elemento e aqui é o próprio elemento. Então esse seria o resultado armazenado em índice e item. Então esse método ele é útil em cenários de paginação, análise de dados, onde o índice é relevante. Então a seguir eu vou mostrar um outro exemplo usando o método index. Neste código aqui, ó, eu estou definindo um array de strings contendo o nome de alguns alunos e eu chamei aqui esse array de alunos. Então aqui o método index está sendo aplicado a alunos, que é o meu array de alunos, e ele vai transformar a coleção alunos em uma sequência de tuplas, index aluno. Então cada tupla vai conter o índice, que representa o índice do elemento na coleção original, começando do 0, e o item, que é o próprio elemento da coleção, que eu chamei aqui aluno. Então antes deste método, para mim obter os valores de uma coleção, eu tinha que usar esse código aqui, ó. Então observe que eu tenho um código mais enxuto e simples. Então aqui o select ele era usado para projetar cada elemento M da coleção junto com seu índice, com uma tupla e M. Então aqui eu estava adicionando uma complexidade ao código, tornando ele menos legível. Então com o net9, ó, usando o index, eu simplifiquei esse processo e eu posso iterar aqui diretamente sobre os valores de índice, ó. Então aqui o método index está encapsulando a lógica de emparelamento de índice e valores, entregando aqui um código mais limpo e intuitivo. Ou seja, o código aqui é mais enxuto, né? E eu não preciso usar esse select aqui, ó. Faz tudo nesse método index aqui. Então eu vou abrir aqui a minha solução, né? E vou agora para o projeto index, definindo ele como o que vai ser executado. Deixa eu fechar aqui. Aqui, ó, na classe program, eu vou definir justamente este código, definindo inicialmente o array de nomes, né? E a seguir, usando o método index, ó, na minha lista de nomes e iterando no resultado na tupla obtida, onde eu vou ter o índice e o elemento. Então aqui, ó, o resultado exibido vai ser o índice do nome, né, e o elemento que é o nome da minha lista. Então vamos ver isso na prática. A hora que eu executar, nós vamos ter exatamente, ó, este resultado. Aluno 0, José Chances, 1, Janice, 2, Carlos, 3, João Silveira. Então, dessa forma, usando o método index aqui, eu acesso diretamente o elemento de um índice específico, sem eu precisar me preocupar com exceções, né, que geralmente costumam ocorrer quando eu vou acessar arrays e eu tento acessar um índice inválido. Então, concluindo, nós podemos apresentar então os seguintes benefícios gerais que esses métodos trouxeram. Legibilidade. Esses métodos reduzem a necessidade de composições verbosas, melhorando a clareza do código. A produtividade. Esses novos métodos atendem padrões recorrentes de uso, evitando que os desenvolvedores reinventem a roda com implementações customizadas. E o desempenho. Essas funções, esses métodos podem ser otimizados internamente pela equipe da plataforma .NET, proporcionando desempenho melhorado em comparação às soluções alternativas. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.